Olá, começa agora mais um Janela Educativa. Hoje nós vamos conversar com a doutoranda em processos de manifestações culturais aqui da Fevale, Gislene Halbich, que acaba de voltar da França, onde ela esteve representando a universidade em um congresso. Oi, Gislene. Olá, tudo Jéssica, bem? tudo bem? Então, tu foi lá para participar do congresso, falar sobre ergologia, isso? Isso. É um congresso que tá na sua terceira edição. É um congresso focado em ergologia, promovido pela Sociedade Internacional de Ergologia. Nessa edição, ele aconteceu na Universidade de Aix-Marseille, que é a universidade de onde surgiram os estudos ergológicos em meados da década de 80, né? Então agora o congresso voltou para lá, a primeira edição não foi lá e agora essa edição foi. Então foi uma oportunidade assim de mergulhar onde tudo começou, entender um pouco mais e também perceber como estão as discussões na França, em outros países, porque além do Brasil e da França, tem outros países que também abordam a proposta ergológica de estudo do trabalho. E esses países também estiveram lá representando e trazendo os estudos e as suas realidades, né? O foco da ergologia é entender o trabalho numa perspectiva que venha do trabalhador. Então, o nosso papel enquanto pesquisador, ele é importante no sentido de entender o trabalho e também transferir esse entendimento para a sociedade a partir dos nossos estudos, mas principalmente dar uma voz e um reconhecimento para que o trabalhador possa fazer essa reflexão sobre o seu trabalho. Então, a ergologia tem esse entendimento do trabalhador como autor do seu trabalho e entendendo o seu trabalho. E tem voz. Então, quando a gente fala em análise do trabalho a partir da perspectiva ergológica, ela inclui tanto o olhar do pesquisador, mas também do próprio trabalhador sobre o seu fazer. Então, muitos estudos, eles partem da empiria, né? Alguns GTs que a gente acompanhou, que lá não se chama GT, se chama ateliê, tinham foco na área da saúde, então são trabalhos feitos em clínicas hospitalares, com idosos. Então são esses trabalhadores que relatam a sua experiência e essa experiência, então, ela é compreendida de uma maneira bem complexa, né, porque traz toda uma interdisciplinaridade da nossa formação. A questão psicológica, a questão educacional, a questão da nossa linguagem, enfim, é uma perspectiva pluridisciplinar para entender o trabalho. No caso, essas pesquisas e tudo mais, acredito que o congresso serviu como uma troca de experiências, né? Basicamente, até por toda a proposta ergológica, a questão muito se embasa nessa troca de experiências e nessa construção de saberes do que a gente chama dentro da teoria ou da proposta ergológica de saberes investidos, né? A gente vem com essa questão teórica, mas a gente tem toda essa troca que acontece de forma tácita, que a gente chama de saberes investidos, que é fundamental. Ela é fundamental para a gente entender o trabalho, porque ele vai muito além das concepções teóricas, né? E essa é uma dos grandes diferenciais de entender, de usar a ergologia para entender tanto o trabalho e logo toda a sociedade que se institui muito a partir do trabalho, né? O trabalho faz parte do nosso dia a dia, queiramos ou não. E estudo da ergologia, então, proporciona esse entendimento. No caso, o tema, a proposta, ela está inserida dentro da tua pesquisa de doutorado. Sim. Já no mestrado, eu trabalhei com a perspectiva ergológica em diálogo com a proposta dos estudos do discurso. E agora eu continuo nessa proposta, trabalhando mais diretamente com trabalhadores em coworkings. Nesse trabalho que eu apresentei no evento, o meu estudo se baseou em depoimentos que as empresas utilizam dos trabalhadores em sites na internet e como elas utilizam aquilo ali em prol da sua reputação, né? E o quanto o trabalhador ele utiliza aquilo ali também como uma forma de reconhecimento, de mérito, mas na verdade é uma forma de uso e de usurpação, né, do saber desse outro em favor de algo que a organização quer. Então, muitas vezes, nesses relatos que eu analisei, eles falavam do trabalho. Então, como é que é o teu trabalho nessa empresa? Era um relato. Então, a gente viu uma formatação mercadológica muito forte. E aí, a discussão que eu fiz nesse trabalho foi a partir disso, né? Na minha pesquisa de doutorado, a minha questão é entender como é que é a produção de saberes desses trabalhadores agora num outro contexto de economia criativa, especialmente dentro de coworkings, né? E esse próprio termo, economia criativa, agora
pensando nos coworkings, não necessariamente isso, mas a questão da economia do conhecimento e os inúmeros termos que a gente utiliza para falar desse nosso contexto atual, em que o trabalho ele é muito mais intelectualizado do que braçal, né? Então, como é que é essa produção de saberes? E a ergologia vem me ajudar a entender isso, essas interações do trabalho. E como que foi participar do congresso? O que tu, agora vindo, né, foram 3 dias, não sei, o que mais te chamou a atenção, assim, que somou para ti na tua pesquisa, até no entendimento, assim? Ter a perspectiva do lugar onde nasceu é interessante, porque quando chega aqui a gente já tem uma série de adaptações com enfoques de interesse. Então a gente aqui no Brasil tem muito forte as áreas de educação e linguística no uso da ergologia. Lá a gente tem uma concepção mais filosófica, então acaba trazendo um outro ponto de vista. Teve um ateliê que a discussão foi teve como foco os conceitos da ergologia. Então, essa discussão, com certeza, ouvir o principal autor, que é o Yves Schwartz, falando, vai muito além do que eu ler o livro onde ele escreveu. Então, essa oportunidade, ela é ímpar, né? E podendo estar num lugar diferente, parece que a gente assimila de uma outra maneira, né? Eu já tinha tido a oportunidade de ver o professor Yves Schwartz aqui no Rio Grande do Sul, quando ele esteve no ano passado, mas foi muito diferente ouvir ele lá. Assim como outros grandes nomes da ergologia, né? Autores fundamentais que a gente conhece no papel e quando tem a oportunidade de conhecer pessoalmente é muito diferente, né? Parece que a gente se torna mais amigo da referência bibliográfica, digamos assim. E como foi para ti, assim, carregar, né, o nome da Fevale, porque tu foi representando a universidade, né? É sempre um desafio, né? Representar uma instituição, uma instituição que eu tenho uma história, que tem uma história e que a gente tem que tratar bem esse legado, né? Eu procurei, então, conversar com o maior número de professores possíveis, tanto do Brasil quanto da França, porque o nosso propósito é ampliar um pouco mais esse entendimento da ergologia aqui na região sul do Brasil, onde há estudos esporádicos, né? Mas a ideia é tentar congregar isso tudo um pouco mais. Então, a conversa com os professores de lá foi no intuito de tentar fazer uma aproximação para daqui a pouco enviar alunos para estudarem lá, trazer alunos de lá para cá, enfim, firmar algum tipo de parceria nesse sentido, né? Além dos contatos que a gente faz, porque muitas das pessoas que estavam lá não são somente estudantes ou, enfim, pesquisadores, também pessoas do mercado de trabalho. Então, essa troca também, esses contatos que a gente faz, todos podem vir a trazer algum tipo de retorno ou de parceria para o curso ou aqui para a instituição, conforme for o interesse. Tinha 2 focos, então, o teu pessoal, né, como estudante, doutoranda, e também representando a universidade. E já falando, assim, nessa questão, até para a gente fechando, né, o programa de hoje, o que tu tem para dizer para o pessoal que está pensando já no mestrado, doutorado, quais são os maiores desafios? É difícil, como todo mundo imagina, uma coisa tão distante, parece, né? Olha, eu sou suspeita para falar, mas eu considero que é uma oportunidade que todo mundo deveria tentar viver uma vez. Fazer uma pós-graduação é um desafio, eu não digo que é algo fácil, porque são leituras que muitas vezes tu tem que fazer, refazer, mas o crescimento que tu tem com essa formação eu não consigo nem explicar com poucas palavras, porque tu passa a ler o mundo de uma outra maneira, as tuas relações interpessoais se constituem de outra maneira, então isso no nível pessoal, fora a contribuição que os teus estudos podem trazer para a sociedade, para a empresa onde tu aplica, como é o meu caso, ou para as escolas onde se aplica, porque o nosso curso de processos, manifestações culturais, ele é interdisciplinar. Então, nós temos colegas que trabalham com educação e aquilo ali, a realidade deles, a gente consegue ter um diálogo muito bom. E a gente passa a ter o entendimento desse todo muito melhor. Eu recomendo, todo mundo deve fazer mestrado, doutorado e... Enfim, deixo o convite, agora a gente está com as inscrições abertas, né? E especialmente o programa de processos. Eu venho da comunicação, estudo comunicação organizacional, mas ter a oportunidade de ter estudado a comunicação, a cultura das organizações sob um outro ponto de vista, que não é o rotineiro para as organizações, com certeza fez com que eu tivesse uma visão mais crítica.
o que acaba fazendo falta. A gente às vezes se torna funcionário do saber, como é um dizer da ergologia, e não se questiona, não se coloca como parte disso tudo e que contribui para que as coisas não estejam tão bem. Então é um olhar crítico que a gente acaba desenvolvendo, construindo o mestrado e doutorado. Como tu disse, não é só pra gente, né? Mas também que a gente pode contribuir com a população, tanto do nosso redor como do mundo, né? Exatamente. A gente sonha, né? Quando a gente entra na pós-graduação, até tem algumas brincadeiras, né? A gente sonha em mudar o mundo. É muito difícil mudar o mundo, mas se a gente conseguir mudar o mundo que está ao nosso redor, próximo, e se todo mundo se preocupar em fazer isso, a gente consegue mudar o mundo como um todo. E eu acho que a pós-graduação proporciona isso para quem realmente acredita na educação. É isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, a oportunidade de falar um pouco da pesquisa, um pouco da ergologia, né? E quem quiser saber mais, eu estou à disposição para conversar. Certo, obrigada. Sucesso também na tua pesquisa. Obrigada. Quem sabe aí vem dar outras entrevistas aí como doutora. Quem sabe? Tomara. Então tá. O Janela Educativa de hoje fica por aqui. Mais entrevistas e reportagens você encontra no nosso canal do YouTube e também na nossa página do Facebook. Até mais.